bem-vindos à nossa casa novamente. O nosso boa noite também aos nossos amigos internautas que nos acompanham através das redes sociais, do Aurélio Robles, Facebook e da comunitária Vida Nova. E antes que nós iniciemos aqui a nossa exposição, vamos fazer uma prece, né? Convido a todos que me acompanhem e que possamos juntos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, para que juntos possamos usufruir desses ensinamentos que virão ao nosso encontro, que nós possamos extrair o máximo dessas lições para o nosso aprendizado, pois que aqui estamos para aprender e nada mais surpreendente, nada mais agradável do que estarmos aqui diante das lições do Cristo, do Evangelho, e que nós sejamos capazes de beber nessa fonte inesgotável de amor e de misericórdia que o Pai nos oferece, de tantas oportunidades, que nós possamos assim ir absorvendo todos os ensinamentos na prática da caridade, no dia a dia, perante os nossos semelhantes, em quaisquer situações que nos encontremos. E assim seja. Bom, na exposição de hoje, eu escolhi o capítulo 1 do livro Pão Nosso, que é Mãos à Obra. É da psicografia do Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. O Emmanuel, nessas obras, né, ele sempre começa com um versículo, né? Então, que ele fala, o versículo é o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, essa é um trecho do livro do Paulo, na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 14, versículo 26. Né? Então, veja, as igrejas que Paulo fundou, deve ter fundado a maioria dessas igrejas, né, eram já a divulgação do próprio cristianismo pelos apóstolos, né? E ele foi um líder nesse aspecto, né? E ele, logicamente, fundava em várias cidades, né, que eram a coisa era bem longe naqueles tempos, né? Não tinha a facilidade de hoje. E ele podia fazer de tudo para acompanhar à distância como é que iam essas igrejas, né? Como é que elas estavam se comportando. E através dessas cartas, né? Vocês imaginam que é uma carta que ele escrevia, o quanto não demorava para chegar até na igreja, ter uma resposta, essa coisa toda, né? Então, para a gente fazer uma comparação, aquelas igrejas eram o cristianismo primitivo, né? Jesus não deixou nada escrito, nem fundou nenhuma religião, mas os apóstolos, através dessas igrejas, começaram a divulgar os seus ensinamentos. Daí a palavra cristianismo, né? Então, nessa lição, o Emmanuel, ele traça um paralelo entre aquele tempo, colocando nos dias atuais, né? Então, hoje, nós temos o Espiritismo como, numa das suas finalidades maiores, que é de reviver esse mesmo cristianismo, esse cristianismo puro, simples da época, que ainda não estava impregnado das viciações, dos interesses, né? Das influenciações, que infelizmente acabou acontecendo mais tarde, né? Então, o Espiritismo procura reviver esse cristianismo puro, né? Aqui nas minhas pesquisas eu acabei achando um artigo em que o autor, ele faz um paralelo entre o Espiritismo e aquela época de Jesus, né? Então ele fala o seguinte, que o Espiritismo ele tem alguns princípios, né? Quais são eles, né? A existência de Deus, né? A imortalidade do espírito. Ele fala aqui em palingenese. Esse palingenese aqui é o renascimento, é a própria reencarnação, né? A evolução espiritual, a comunicabilidade mediúnica, o intercâmbio mediúnico,
a pluralidade dos mundos habitados e as leis morais, né? Tudo isso o Espiritismo trabalha e explica isso aqui, né? Então, veja, esses princípios nada mais são do que um repeteco, assim dizer, do que Jesus falava naquela época, né? Então, já falava de tudo isso. Por exemplo, a existência de Deus, você vai encontrar lá em João, no capítulo 4, versículo 24, que ele fala: Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. Então, logicamente, ele sempre afirmou na existência de um Deus, de um Criador, de um Pai amoroso, né? Nosso Criador, né? Então, lógico, ele nunca contestou essa existência, ele se dizia Filho de Deus, né? Assim como nós todos. Com relação à imortalidade do Espírito, também lá em João capítulo 20, versículo 17, ele disse: Vá dizer aos meus irmãos, subo para junto de meu Pai, que é o Pai de todos vocês, do meu Deus, que é o Deus de todos vocês. Certo? Então, ele estava aqui afirmando que ele não havia morrido. O que havia morrido era a matéria dele, como nós todos sabemos, a mortalidade do Espírito. O Espírito continua, né? Com relação ao renascimento, né? É clássico aquele versículo que ele fala sobre o Elias, né? Então, ele fala que é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio na reencarnação de João Batista, né? E não o conheceram, né? E trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, ele fala aqui que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, né? Isso está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo de 10 a 13, né? E também, lá em João, capítulo 3, versículo de 1 a 12, ele fala: em verdade, lhes digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, são afirmações que estão no Evangelho que afirmam a reencarnação, né? Logicamente que as pessoas dão a interpretação que queiram dar, né? Mas a coisa é bem clara aqui para a gente entender da reencarnação, né? Com relação à evolução espiritual, né? Lá em João capítulo 16, versículo 12, ele fala: ainda tenho muitas coisas para dizer, né? Vamos acompanhar aqui, né? Perdão. Essa parte que eu não coloquei, que está muito grande. Então ele fala o seguinte: ainda tenho muitas coisas para dizer, mas que não seriam capazes de compreender por agora, né? Lá em João capítulo 16 ele fala isso. Por que ele falou isso? Porque ele sabia o atraso que o povo tinha naquela época, o atraso psíquico, né? A ignorância, a grande imperfeição daqueles tempos, né? Os recursos que eram muito poucos, né? Em todos os sentidos, né? Então ele sabia que ele precisaria, pois, mandar, né, o Consolador que ele acabou prometendo, né? E o Espiritismo assumiu esse papel de Consolador, né? Para reviver aqueles tempos, para explicar o que ele deixou, mas que ele não pôde explicar muitas das claras, né? Nós precisamos esperar a humanidade evoluir a tal ponto de poder compreender essas verdades. E mesmo assim ainda foi muito difícil, né? Então ele fala lá: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, né? O Espírito de verdade, né? Então, se ele fala aqui que fica eternamente, não seria um homem, não seria uma instituição, né? Seria uma voz, né? Como é o Espiritismo, e permanecerá pela eternidade, né? Logicamente que sofre as mudanças da própria evolução das coisas, né? E nós também estamos envolvidos nisso, a própria religião está envolvida nisso, né? Mas ela permanece com as suas verdades, né? Então, veja, se ele promete o Consolador, é porque ele não pode ensinar tudo mesmo, né? Porque seria preciso muito trabalho para amadurecer aquele povo, né? Então, só com o tempo mesmo é que eles poderiam ter condições de conquistar a inteligência e a moralidade tão necessárias, né? Com relação ao intercâmbio mediúnico, fica evidente lá quando a transfiguração, quando ele tomou para si, convidou Pedro, João e Tiago e subiram a montanha para rezar, né? Então,
diz lá no Evangelho que ele mudou de aparência, Jesus, né? Suas roupas ficaram mais brancas, mais brilhantes, né? E duas pessoas se uniram a ele, Moisés e Elias, que logicamente já haviam desencarnado, né? Mas estavam lá materializados, né? Graças às faculdades mediúnicas desse grupo que estava com ele, né? Então isso foi possível, né? Então houve essa reunião entre Moisés e Elias de Jesus, né? Isso está relatado lá em Lucas, no capítulo 9, né? Com relação à pluralidade dos mundos habitados, também ele disse lá que há muitas moradas no caso do meu pai, né? Lá em João, capítulo 14, né? Essas muitas moradas são os infinitos mundos materiais e espirituais espalhados aí pelo universo, né? Nós não estamos aqui sozinhos, né? E com relação às leis morais, né? O último princípio, né? Logicamente, a maior delas, dita por Jesus, foi uma palavrinha, amai-vos, né? Aí está reunida toda a lei moral que nós pudéssemos saber, né? Mas nós não cumprimos isso hoje no nosso dia a dia. A gente esquece dessa recomendação de Jesus, né? E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte, ó, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, né? Todos nós temos ainda muito orgulho e muito egoísmo, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós temos, né? E quando nós combatermos isso e transformar isso em caridade e humildade, nós realmente seremos felizes, né? Teremos alcançado um patamar muito grande na nossa vida, na nossa jornada, tá certo? Esse artigo aqui, ele encerra aqui com um trecho que eu achei interessante, que ele fala o seguinte, tal página do Cristianismo Redivivo, essa que ele escreveu, talvez esteja de bom tamanho para os que se esquecem do amor em ação, da caridade prática e da humildade em nossos corações como molas impulsionadoras do progresso espiritual, nos conduzindo à felicidade que tanto almejamos, né? São coisas que a gente ainda não é que esquece, a gente ainda está envolvido com muita materialidade, né? Com muitos compromissos, e a gente esquece o lado espiritual, ainda mais ter mais importância para o lado material, né? Que devia ser o contrário, devia estar mais preocupado com o lado espiritual, né? Mas tudo a seu tempo, né? Bom, então voltando aqui à lição do Emmanuel, ele começa falando o seguinte, que a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita, tá certo? Então veja, como eu disse, ele ficou sabendo dessas dificuldades, que ele estava sempre em comunicação com as igrejas, né, com seus dirigentes, então ele resolve escrever essa carta, né, mandando orientações, procurando resolver até à distância aqueles problemas, né, com a sua experiência, com toda a sua sabedoria, né. Então veja, Corinto, na verdade, começou bem quando foi fundada, ia bem e tal, até que começou, a certa altura, os seus dirigentes começaram a se dividir, né, a tomar partido de um ou de outro, aí começaram, né, o egoísmo e o orgulho sempre influenciando, né? Então, uns falavam que eram de Paulo, né, tomavam partido de Paulo, outros diziam, não, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de fulano. Então, quando Paulo soube disso, ele, numa outra epístola, ele escreveu que eles não tinham que ser de Paulo, de Apolo, quem quer que fosse, eles tinham que ser de Cristo, né? Aí ele fala na carta, Paulo, por acaso, foi crucificado por vós? Lógico que não, porque foi crucificado por Jesus, na sua missão, né, gloriosa. Foi ele que humildemente se entregou para fortalecer o que ele havia ensinado, né? Tá certo? Então, Paulo já começa a orientar que não devia tomar partido, né? Ele tem um interesse só, Cristo, né? Os seus ensinamentos, isso é o que interessava, tá certo?
Ele fala, continuando na lição, ele fala, o conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo, né, isolar o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos grupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na reviviscência do Evangelho. Então aqui ele começa a fazer essa comparação entre aqueles tempos e os novos grupamentos que são hoje os centros espíritas, né? E não só os centros espíritas, evidentemente, né? As outras igrejas, logicamente, há também o auxílio do plano maior, isso não é exclusivo do espiritismo, dos centros espíritas, né? E nem dos espíritas, né? O auxílio sempre haverá, onde tem uma boa vontade, uma caridade, com certeza tem o auxílio do plano espiritual, tá certo? A reviviscência é reviver o Evangelho, como disse, na sua pureza, né? Naqueles tempos de Jesus, né? Naquela simplicidade, né? Então, Emmanuel, ele atualiza a lição, né? Quando ele fala lá no versículo, né? Vou até ler aqui de novo, fala, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação, né? Então, veja, aqui nós temos, por exemplo, se você pegar o centro espírita, essa casa, por exemplo, nós temos uma diretoria e temos os outros trabalhadores que atuam em diferentes funções. Alguns assumem 2 ou 3 funções, outros uma, não importa, todos são importantes, né? O presidente da casa é tão importante quanto a pessoa que varre esse salão, que entrega a mensagem lá na frente, ou que recepciona as pessoas, tem a mesma importância, né? Então, veja, e outros, se eu tenho por exemplo, a mediunidade ostensiva, né, eu vou colaborar lá no trabalho mediúnico, né? Se eu consigo, sem ouvir as pessoas, procurar dar um conselho, eu vou trabalhar no atendimento fraterno, e assim por diante, né? Vou ajudar a organizar a biblioteca, né, a livraria, essa coisa toda. Então, cada um de nós tem uma função e elas são importantes. Então, nós não vamos brigar por causa disso. Você é o presidente, você vai. Não tem diferença. Nenhuma, né? São todos importantes. O Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, ele resume aqui o que é um centro espírita, né? Ele fala o seguinte: hospital e escola, para os que sofrem, é tempo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transita a comunhão entre o homem e Deus. É a nossa oficina. Quando nós entramos na casa espírita, devemos sentir os eflúvios do amor e fraternidade. É o lugar onde treinamos as virtudes básicas, a fé, a esperança e a caridade, tá? Esse trecho está no livro A Tramas do Destino, psicografia do Divaldo Franco, né? Então, veja, eu gostei muito dessa definição dele, porque quando você adentra uma casa espírita, né, logicamente, você não chegou aqui por turismo, né? Muitas vezes a gente é arrastado pela dor, pelo sofrimento, né? Então, chega aqui, a gente é acolhido, alguém pode conversar com você, pode procurar identificar qual é o problema, né? E aí começa um tratamento, entre aspas, né? O que é esse tratamento? Você está aqui, assistir aqui as palestrinhas aqui, as exposições, tomar seu passe, né? Agora, o passe espírita, ele é paliativo. O que é paliativo? É que ele alivia a dor, mas funciona, né? Funciona momentaneamente, né? Mas não é solução para tudo, né? Certo? As curas espirituais, elas podem acontecer, né? Não precisa ter uma sessão de cura voltada para isso, não. Se tiver que ter uma cura, acontece lá dentro, né? Vai depender muito do merecimento, né? É simples assim, tá certo? Porque a cura, na verdade, está no Evangelho. É mais importante aqui do que lá, né? Porque aqui a gente começa a aprender o que é espiritismo, qual é a sua finalidade, né? E como é que a gente pode se autocurar, na verdade, né? Então a gente não vai depender do passe o resto da vida, né? Isso está em nós, né? Basta boa vontade, dedicação e tentar compreender o que é a doutrina espírita. É o que nós tentamos fazer aqui toda semana,
né? Tentar explicar essas coisas, né? Então, depois disso, depois que nós nos equilibramos, nós passamos a outra fase do centro, que é a escola, né? Aqui mesmo, na segunda-feira, nós estamos sempre falando de espiritismo aqui na frente, e sempre convidando para um curso presencial, para um curso virtual, né? Por quê? Para a gente aprender, para a gente estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, as obras de Kardec e outros livros auxiliares, né? Que nos ajudam a entender o Espiritismo, certo? O que é tudo isso? É o aprendizado da reforma íntima, né? Essa propalada reforma íntima que a gente ouve falar muito e pratica muito pouco, né? E a oficina, né? Essa oficina de trabalho, aos poucos, a gente vai assumindo esses trabalhos, né? Ninguém entra na casa espírita e já se torna um presidente, ou já vai lá fazer entrevista, ou fazer exposição, né? Isso, com o tempo, a gente vai, aos poucos, estudando, pegando uma habilidade, fazendo cursos, né? Existem esses cursos para tudo, né? E aí, cada um assume uma função dentro da habilidade que tem, tá certo? Agora, para isso, basta só uma coisa, só boa vontade, tá certo? E dentro da casa espírita, a gente acaba formando uma família espírita, né? E a gente acaba treinando as nossas virtudes, coisa que nós temos muito pouco ainda, né? Nós temos muito defeito, mas virtudes ainda são poucas. E a gente vai treinando para que, mais tarde, a gente possa sair daqui das quatro paredes e trabalhar lá fora, né? O Bezerra de Menezes, também, ele fala o seguinte em relação ao centro espírita. É lugar de transformação moral do indivíduo, onde se viaja ao cerne, né, ao âmago, a parte central do problema para arrancá-lo, certo? Isso foi falado numa palestra por intermédio de Divaldo Franco, né? No final, ele falou alguma coisa, e esse foi pegado esse trecho aqui, né? Então, veja, o que ele fala? É um lugar de transformação moral do indivíduo. A gente vem aqui para essa transformação, para aprender a se transformar moralmente, né? E, logicamente, volto a repetir, isso leva tempo, né? A gente tem que ter essa boa vontade e disposição para estudo, né? Para a gente ir questionando a doutrina que nós abraçamos, né? A gente não vai aceitando tudo de olhos fechados, né? É bom que a gente pergunte, que a gente saiba, né? Questione bastante, né? Então, essa viagem, né, essa parte central do problema, quem faz é o próprio indivíduo com a colaboração dos trabalhadores da casa, que acabam orientando ele, tá certo? É quando a gente se desperta para essa necessidade dessa transformação, né? A gente até vinha falando, uma quarta-feira passada, sobre a moralidade. Quando é que nós fomos despertados para a parte moral? Talvez a gente não lembre as encarnações passadas, mas nessa existência nós lembramos. Em algum momento, alguém nos indicou um centro, porque a gente estava cheio de problemas, e a gente acaba aprendendo que existe uma parte moral que a gente não dava bola, e que é muito importante que a gente se preocupe com ela, né? Cada vez mais. Então, ele continua lá e fala, quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação, né? Então, veja, certas pessoas ficam preocupadas com os fenômenos espíritas, né? Ou por revelações, né? Teve uma pessoa que me procurou aqui nessa casa, há muitos anos atrás, queria saber se ele podia se comunicar com a mãe dele, né? Eu falei, até pode, né? Mas o centro não se presta a isso. Aqui não tem esse tipo de trabalho, né? Eu expliquei isso para ele, né? Mas por quê? Porque o nosso maior interesse não é essa comunicação. Isso não vai trazer grandes transformações, né? Lógico, todo mundo quer falar com os entes queridos que já partiram, evidentemente, né? Mas esse também não é a parte central, né? O maior interesse que nós temos que ter é absorver esses ensinamentos que são dados aqui no dia a dia, né? Tá certo? E sempre perguntar, como é que eu posso me transformar para melhor como ser humano, né? Certo? Ter esse despertamento de consciência que é muito importante, né?
Então, continuando aqui, ele fala, alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados capacitados, né? Por quê? Ele pergunta, né? Ele fala, médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros, né? Então, veja, médiums são aqueles que têm a mediunidade ostensiva, né? Não são todos que têm, né? São vários tipos de mediunidade, e que acabam assumindo um trabalho de intercâmbio espiritual, um trabalho de caridade, né? Um trabalho que vai atender aqueles espíritos encarnados que ainda estão em muito sofrimento, né? E precisam desse atendimento, né? Agora, quando ele fala aqui, não dispõe de médium adestrados, porque o médium, ele não precisa estar 100% para começar a trabalhar. Ele pode começar a trabalhar e aos poucos ele vai aprendendo, ele vai se aprimorando, né? Vai aprimorando a sua atividade, o seu trabalho, né? É aquela história, você aprende com o trabalho, né? Logicamente que o médium precisa estar preocupado também com o estudo, evidentemente. Ele não pode simplesmente largar o estudo, porque a coisa aí não vai andar muito bem, né? Porque essa questão de iluminação, isso cabe a cada um de nós, é individual, né? Ninguém vai fazer isso por nós, ninguém, né? Até porque nós precisamos ter o mérito, né? Ter o merecimento. Então, continuando aqui, ele fala, a nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos, né? Então, veja, frequência mecânica aqui, que eu posso entender, é aquela da pessoa senta aqui, assiste o evangelho, toma o seu passo e vai embora, né? Não há transformação, não há preocupação com o seu lado espiritual, né? Isso é frequência mecânica. Então a pessoa fica aqui 40 anos nessa frequência e não muda, né? Não muda. Por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente oriente, não há boa vontade, não há o interesse, né, da pessoa, né? Então, numa casa dessa que acontece isso, né, que tem resultados ruins, você tem frequentadores, mas você não vê mudança nenhuma, talvez falte ensinar a própria doutrina, né? Eu volto a falar. E a nossa preocupação, quando viemos aqui à frente, é falar de espiritismo, falar do evangelho, né? Para tentar explicar o que é a doutrina espírita. Ela é simples, na verdade, né? Basta a gente estar mais aberto a esse ensinamento, né? O Hermínio Correia de Miranda, eu gostava muito de lê-lo, já desencarnou, infelizmente. Eu peguei um trecho aqui que ele fala o seguinte, o participante, né, o frequentador da casa, né, porém, precisa estar preparado para a eventualidade de conviver com o grupo por longos anos, sem que nenhum fenômeno ostensivo se passe na intimidade de seu ser. Correto? Não pense, porém, que é inútil, só porque não incorpora, né, não é médium de incorporação, não vê e não ouve espíritos. Às vezes, sua participação é preciosa. Ele continua aqui. Conserve-se firme e tranquilo. Contribua para manter um bom ambiente de vibrações amorosas, vigie seus pensamentos, permaneça concentrado e em prece nos momentos mais críticos. Não se aflija se a sua contribuição é menos ostensiva. Num grupo bem harmonizado, todos são úteis e necessários, como já ensinava Paulo há tantos séculos. Tá? Esse trecho está no livro dele, Diálogo com as Sombras, né? Então, veja, o que ele fala aqui é a nossa transição dentro da casa espírita, né? Nós chegamos aqui, passamos pelo hospital, aqui entre aspas, né? Nos recuperamos, nos equilibramos, né? Passamos pela escola, né? Fazemos o curso, frequentamos cursos, estamos aqui semanalmente tentando aprender alguma coisa, né? E olha, o estudo não acaba, o estudo é sempre permanente, tá? Contínuo, né? O estudo porque a gente não lê o livro dos Espíritos, a gente estuda, né? Então a gente já leu várias vezes e cada vez que lê, compreende de uma maneira, é isso? E frequentamos a casa. Agora, não é questão de frequentar a casa que a gente vai virar espírita. Aliás, nem precisa frequentar a casa para ser espírita, né? Não precisa. Não tem essa obrigatoriedade. Nós podemos ser espírita sem ser espírita.
né? Agora, por que nós vamos na casa espírita? Porque aqui há um ambiente fraterno, há um ensinamento, há alguém interessado em dizer alguma coisa, ensinar alguma coisa, e a gente vai absorvendo isso, né? E além do que, a gente começa também a colaborar de uma forma ou de outra, como ele diz aqui, né? A gente colabora com vibrações amorosas, né? Procurando manter a paz, principalmente num trabalho mediúnico, né? Porque ali nem todos são médios, né? Existe aquele grupo de apoio que estão ali tentando vibrar da melhor maneira possível para que tudo ocorra bem, né? Isso também é um trabalho, né? Então, veja, nós estamos aqui, como nós dissemos, para treinar virtudes, né? Estamos ensaiando a caridade, né? Porque o nosso trabalho, como eu disse, não é aqui dentro, né? Porque nós estamos falando que a maioria são espíritas já, né? Logicamente, sempre tem pessoas novas que estão frequentando a casa e vão, logicamente, aprendendo. Mas o principal trabalho nosso é no nosso lar, é no trabalho, é no trânsito, é onde nós estivermos. Nós temos que ter esse comportamento, o mesmo que estamos aqui dentro, não é isso? Então, vejam, eu não sou médio ostensivo, mas eu colaboro de alguma maneira, né? Então, eu tenho certeza que eu sou útil tanto quanto o médio ostensivo, né? Não tem problema nenhum, tá certo? São todos importantes na casa espírita, né? Ele continua lá na lição falando o seguinte: convençam seus discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alega ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se, né? O que está dizendo aí? Que o trabalho está aí para ser executado, né? É questão de mãos à obra, como diz a lição, tá certo? E cada um pode contribuir de alguma maneira, né? Então, a gente nunca vai poder dar desculpas porque nós não possuímos aquela ou aquela outra habilidade, né? Eu vou fazer o que eu sei fazer, né? Posso varrer? Eu varro muito bem, então eu vou varrer lá. Estou lá colaborando de alguma maneira, né? Eu sou bom de finanças, posso ser tesoureiro da casa, né? Posso ser secretário, né? Então todos estão colaborando de alguma maneira, não importa qual é a função, né? E o aprendiz de boa vontade, que ele diz aqui, ele se esforça para conviver bem com os companheiros, né? Esse esforço já faz parte dessa reforma, dessa transformação, né? Dessa forma ele evolui e, por força do seu exemplo, ele acaba levando os outros para o mesmo caminho, né? E ele fala aqui, ao final, quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores e colocar em mãos a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável, né? Então, veja, a gente tem que lembrar que a gente não é melhor que ninguém, né? Mas que nós temos uma doutrina que é esclarecedora e consoladora, né? Então, a gente sempre vai contar com a doutrina espírita nessa consolação, né? Nesse esclarecimento, e, logicamente, sempre com o apoio do plano espiritual, né? Que está aí nos assessorando, tá certo? E a divulgação da mensagem espírita é a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina, né? Certo? O Erasto, no Evangelho, ele fala lá, na missão dos espíritas, ele fala que certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, né? Então, logicamente, tem pessoas que não querem saber, né? Não acreditam, não querem, por orgulho, por qualquer outro motivo, não querem saber, e a gente tem que respeitar isso, né? Então, se não for por palavras, que a gente possa convencer pela força do exemplo, né? Aqui no final, eu peguei um artigo de uma pessoa chamada Alquinder de Oliveira, é um antigo colaborador espírita, escreve artigos, e ele tem uma empresa de treinamento empresarial, ele dá muitas palestras pelo Brasil todo, né? Então, ele fala o seguinte, olha: por tudo isso, é importante que saibamos que, para fazer parte do grupo que divulgue o Espiritismo,
além das 4 paredes do centro espírita, é preciso que o espírita divulgador tenha algumas especiais qualidades, dentre elas: seja um profundo conhecedor da doutrina espírita. Então, veja, não basta só a gente frequentar a casa, a gente tem que conhecer a doutrina que nós estamos abraçando, né? Então, vamos ler as obras de Kardec, né, devagar, vamos participar dos grupos de estudo, né? O grupo, então, facilita, né? Porque no grupo cada um fala um pouquinho e a gente vai pegando a opinião de cada um e junta tudo, né? Participando aqui das exposições às segundas-feiras, né? E lendo em casa, evidentemente, né? Outro conselho que ele dá: seja espírito praticante. Isso aqui está aqui, deixa eu ver. Eu esqueço aqui do... seja espírita praticante, né? Então, veja, praticante não é ser um assíduo frequentador, daqueles que vem aqui toda semana e vai embora. Isso não é assíduo, não é espírita praticante, né? Espírita praticante é aquele que, já entendendo o que tem que ser feito, ele começa a pôr em prática a própria caridade. Porque a caridade é uma coisa que tem uma ampla, um leque muito grande de possibilidades, né? Então, eu costumo dizer que a caridade vai desde um simples sorriso até o perdão aos inimigos, né? Sorrir pode ser fácil, perdoar os inimigos é bastante difícil, mas é tudo caridade. Então, nesse leque, você vê quanta coisa nós podemos fazer em nome da caridade, né? E ser espírita praticante é você estar predisposto a perdoar, estar disposto à prática dessas virtudes, né? Estar disposto a ser paciente, a ser benevolente, né? A aceitar como as pessoas são. Há uma série de coisas que a gente pode pôr em prática no nosso dia a dia, né? Outro conselho que ele dá: não faça proselitismo, né? O que é proselitismo? É você angariar pessoas para a sua religião, né? Por quê? A gente não está aqui para convencer as pessoas a ser espírita, né? As pessoas se tornam espíritas por convicção, porque entende que a doutrina ela é benéfica para a gente, né? Ela é esclarecedora, a gente vai cada vez mais entendendo como é que é viver, como é que nós temos que conviver com as pessoas, como é que o nosso comportamento vai melhorar a nossa vida, né? Então é melhor que elas venham convictas do que sejam arrastadas aí porque alguém fez a cabeça delas, né? Outro conselho que ele dá: respeite e valorize todas as instituições religiosas. Evidente, né? Sempre nós vamos respeitar qualquer religião, né? Até porque elas são muito necessárias ainda, não é isso? Outro conselho que ele dá é: não entre, vou acompanhar aqui, não entre em polêmicas inúteis. Quais são essas polêmicas? Eu vou dar só 2 exemplos. Ficar discutindo sobre a virgindade de Maria, o corpo fluídico de Jesus, isso é bobagem, né? Vamos ir no que interessa, né? Isso não vai levar a nada, esse tipo de discussão, né? Outra que ele fala, que ele recomenda é: faça prevalecer nas eventuais discussões o direito de escolha religiosa, né? Logicamente, uma discussão, se a pessoa prefere aquela religião, vamos respeitar, é a verdade dela, você não pode contestar, até porque nós não somos donos da verdade, né? Aliás, ninguém é, só Deus é, né? Então, se ela tem aquela crença e acredita, está tudo certo, não tem nada errado, né? É importante que ela seja uma boa religiosa, né? E por final, ele fala o seguinte: agir sempre com brandura e bom senso. Essa frase é só um trechinho do que nós temos que fazer para a nossa reforma íntima, né? Então, ele está falando aqui: pratica a reforma íntima. Olha isso. Certo? Gente, era isso que eu tinha na noite de hoje. Nós vamos partir agora para a nossa segunda parte, né? Dos passos, né? Nós vamos permanecer aqui em silêncio, procurando aproveitar esse momento para que nós possamos vibrar em favor de algum parente, algum familiar, ou conhecido que esteja com algum problema, doente.